do senador Luiz Carlos Reis. Ele disse que algumas ações no governo elas devem ser alteradas e explicou que, nesse momento, o COAF deve mesmo mudar de pasta. Mas ele ainda frisa que o mais importante é que o governo é o mesmo. A submissão das tarefas não alteram o que elas representam. Nós estamos ao lado do senador Luiz Carlos Reis e vamos conversar sobre algumas ações que estão sendo discutidas, algumas colocações que às vezes são dramatizadas, distorcidas, enfim. Primeiro vamos falar de reforma administrativa. Nós estamos vendo discussões, mudança de COAF para tirar de um lugar, levar para outro, a questão das demarcações de terras indígenas, que no início chega para uma pasta, daqui a pouco começa a querer modificar isso. Como é que está hoje, dentro do governo, essas discussões e as probabilidades? O presidente Bolsonaro encaminhou para a Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal um conjunto de medidas que organizam os 22 ministérios que nós temos hoje, né? E dentro desses ministérios tem entrou a questão do COAF, por exemplo. Onde é que fica o COAF? Sérgio Moro, né? E houve uma disputa na Câmara dos Deputados que por uma minoria acabou ficando com o ministro Paulo Guedes da Economia. Então esse é um detalhe que nesse momento vai para o Senado Federal para a sua discussão. A questão do COAF, por exemplo, que eu entendo, se eu tivesse na Câmara votaria, mas nesse momento, Fabélia, como nós temos um prazo curto para votarmos a matéria no Senado e ela entrar, depois ir para a sanção presidencial, se nós fizermos uma modificação nesse momento no Senado, ela terá que voltar para a Câmara, depois voltar para depois não dá mais tempo. Então, nesse momento, a questão do COAF, por exemplo, deverá permanecer como está. Se nós quisermos mudar, corre o risco de toda a medida provisória, o conjunto, o pacote da formatação dos ministérios, que houve uma redução de 39 ministérios para 22, por esse detalhe do COAF, daqui a pouco nós podemos perder toda a reforma que o presidente Bolsonaro encaminhou para a Câmara e para o Senado Federal. Portanto, a questão do COAF, eu acho difícil que nós possamos resolver esse impasse agora na votação que deve ocorrer na próxima segunda ou terça-feira no Senado Federal. Em suma, o COAF deve permanecer com o ministro Sérgio Moro? Não, Paulo Guedes. O Paulo Guedes. E o público fica, assim, de um modo geral, preocupado, porque vê na imagem do ministro Sérgio Moro, e não menosprezando nenhum dos demais, mas aquela imagem que a Lava Jato passou para o Brasil. O COAF, ele vai modificar as atuações dele estando neste ou naquele ministério? Não, o que eu vejo é o seguinte, pode haver, o governo é o Bolsonaro, seja o Sérgio Moro, seja o Paulo Guedes, o governo é o presidente Bolsonaro que tem uma direção. O combate à corrupção, que Sérgio Moro encarna, o combate à corrupção que você nunca viu. Presidente da República preso, governador de estado preso, presidente da Câmara dos Deputados preso, mega empresários presos. Quer dizer, isso mudou a figura com o trabalho do juiz e hoje ministro Sérgio Moro. Então, isso é um símbolo do combate à corrupção que nós temos que continuar. Não é apenas a questão do COAF. O ministro Sérgio Moro encaminhou para a Câmara e para o Senado Federal um conjunto de discussões de combate à corrupção e ao crime organizado. Isso é um outro projeto que já está sendo discutido na Câmara e voltará para o Senado Federal. Ali é um conjunto de medidas e o COAF é uma das medidas. Portanto, agora nós temos que decidir se nós queremos passar a reforma tributária, a reforma administrativa que o Bolsonaro encaminhou, nós temos que votar a semana que vem esse projeto no Senado. Se mudarmos, corremos o risco de perdermos tudo, inclusive a questão indígena, que também foca direto ao homem do campo. Nesse caso especificamente, da forma que ficou encaminhado, nós podemos perder para que volte ao Ministério da Justiça a questão da demarcação das terras indígenas e não com a ministra Tereza Cristina no Ministério da Agricultura. Mas nós estamos trabalhando e existe uma possibilidade, não mexendo no texto, de fazer com que esse processo fique com a ministra Tereza Cristina, que o INCRA, que o processo de demarcação de terras possa ficar junto ao Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, com o secretário Naban e com o INCRA, com o general que hoje comanda o INCRA. Portanto, ficaremos melhores numa posição se nós fizermos essa questão da demarcação das terras indígenas ficar no Ministério da Agricultura. Ainda temos algumas conversas, estamos vendo a consultoria legislativa do Senado, mas existe a possibilidade de que esse processo, sim, sem alterar o texto, possa ficar junto à ministra Tereza Cristina da Agricultura, que tranquiliza milhares e milhares de produtores em todo o Brasil. E quando a gente fala de todo um trabalho, também vem
especialmente quando nós podemos ver as dramatizações a que mencionei, com termos sendo noticiados de que o produtor rural, a agricultura agora vai ter mais veneno no prato, e aí vem a questão dos genéricos. Na medicina humana, o genérico é regra e fundamental e essencial para a melhor qualidade de vida das pessoas, porque já começa lá no lado financeiro. Quando vem para a agricultura ou para a pecuária, um drama todo. Em que situação que nós estamos hoje? Aumentou tanto assim, vai botar tanto veneno no prato do... Quem é que está comendo veneno? Esses produtos, Fabela, você sabe, você é do ramo, seja os medicamentos veterinários de marca ou os defensivos agrícolas, já estão registrados no Brasil. Eu comecei esse trabalho como deputado com o ministro Toninho Andrade. Passamos por Neri Geller, iniciamos praticamente o processo com a ministra Cátia Abreu, já estou no terceiro ministro da Agricultura. Depois o Blairo e agora a Tereza Cristina. O que aconteceu? Foi montada uma equipe no Ministério da Agricultura de agrônomos, químicos e veterinários. Este grupo que não existia, que eu falei em 5 ministros que eu trabalho esse tema, nós conseguimos fazer com agilidade. Passava 3, 4 processos por ano. Aí ninguém falava nada. 3, 4 processos por ano. A agricultura brasileira atrasada. Se você vai hoje em qualquer farmácia do Brasil, você chega no balcão, a pessoa que está atendendo pergunta assim, esse produto custa 100 do valor tal da marca tal. Agora o genérico custa 30. A opção é do cliente. E o produtor rural, seja o defensivo agrícola ou seja o medicamento veterinário, ele não tinha esse leque de opções. Portanto, estes registros que nós estamos intensificando é um trabalho dos químicos, veterinários e agrônomos que hoje estão regularizando e agilizando o processo de licenciamento que existe em qualquer país do mundo e já existe com os medicamentos humanos. Por que não nós, na agricultura, fazermos com os defensivos agrícolas ou com os medicamentos veterinários? Portanto, é uma balela daqueles que são contra a agricultura dizer que nós temos um excesso de veneno sendo jogado. Não, o tamanho da agricultura... Inclusive, eu vou criticar a Rede Globo. Saiu no Jornal Nacional de semana passada, não sei que dia foi, né, saiu essa matéria. Dali a meia hora depois, assim, agro é tech, agro é pop, agro não sei o quê. Aí Bradesco, vamos assim, patrocinando e a Ford patrocinando. Pô, num momento ele queima a agricultura, daqui a pouco ele está tirando dividendos da agricultura. A agricultura é o que nós estamos vendo hoje, esse sucesso da agricultura, da pecuária, da produção brasileira. E quando falando desses princípios ativos, o produtor hoje, a gente que acompanha, chega num dia de campo, o agrônomo que vai ministrar uma palestra ali, ele já fala, olha, aqui usou, vamos falar aí, o benzoato de imamectina, aqui se fizer isso ou se não fizer aquilo, é como se a gente chegasse ali, ó, um dipirona, 2 ml de dipirona por uma pessoa com tantos quilos. Então, essa linguagem, ela já existe, aí na hora de fazer a compra, ele vai comprar tal produto vindo no nome comercial. Sim, é a mesma coisa. Nós temos hoje milhares de agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros florestais, veterinários, zootecnistas, todo o pessoal ligado ao agro, estando justamente para dar essa assistência. Tem os órgãos de assistência técnica públicos, as EMATERs, por exemplo, do Brasil inteiro, tem os escritórios de planejamento das empresas, tem as cooperativas com seus técnicos, tem as cerealistas com seus técnicos, tem um calhamaço de técnicos para orientar os nossos agricultores. Quer dizer, não é à toa que chega e compra e usa o que quiser, não é assim, não funciona assim. Portanto, nós temos que agradecer a esse corpo todo e o que nós estamos fazendo nesse momento. Eu falei em 5 ministros que eu trabalho esse tema, para que nós tenhamos mais medicamentos veterinários, mais defensivos agrícolas genéricos à disposição, porque isso barateia para o produtor e barateia consequentemente para o consumidor brasileiro. Você, consumidor, está sendo beneficiado com um produto de qualidade que nós temos hoje no Brasil, registrados pelo nosso Ministério da Agricultura. E esses produtos que chegarem hoje com liberação, chegar lá 164 produtos liberados, eles não foram liberados de janeiro para cá para querer falar do governo, para querer falar do ministério, para querer falar de comissão dessa ou daquela. Como você mencionou, 5 ministérios, aí 5 ministros já vem sendo discutidos, aí a gestão de 5 ministros, pelo menos. Sabe por que não acontecia isso antes? Porque justamente megas empresas não tinham interesse e não têm interesse que nós tenhamos um leque de produtos mais baratos, para concentrar na mão de meia dúzia de empresas poder. Meia dúzia de empresas concentram isso. Portanto, isso é um bem para a agricultura brasileira, é um bem para o produtor e para o consumidor brasileiro. Senador, eu quero agradecer a sua participação conosco. Eu vou falar um assunto.
É importante, vou chamar a atenção agora dos nossos sindicatos rurais, dos nossos sindicatos trabalhadores rurais, das nossas federações de agricultura, das nossas organizações de cooperativas, das nossas organizações de cerealistas, também da ligação do pessoal da Cana, do pessoal da ProSoja Brasil, da Abrapa Brasil. Nos ajudem numa luta que nós estamos tendo agora, até agora no mês de junho, quando será anunciado o Plano Safra. Nós estamos batendo nesse momento para que o juro não aumente. Estou cobrando do Ministério da Fazenda, da Economia, do nosso ministro Paulo Guedes. Ele tem que entender que o subsídio é pífio que os agricultores brasileiros estão recebendo nesse momento. Pífio. E vou dar os números para vocês. Se pegarmos hoje a produção norte-americana, os produtores americanos recebem 26% da produção agrícola é subsídio nos Estados Unidos, que os agricultores recebem. Na União Europeia, e os Estados Unidos têm duas vezes a nossa produção. A União Europeia, que é maior do que os Estados Unidos, recebe, Fabíola, 24% da sua produção de subsídio. E a China, que é 6 vezes a produção do Brasil e 4 vezes a produção americana, recebe 17% de subsídio dentro dos produtores, lá recebe na China, na União Europeia e nos Estados Unidos. E no Brasil, sabe quanto? 4%. 4% do tamanho da nossa produção. Portanto, e aí a gente ainda tem um público achando que o produtor é mantido pelo governo. Por favor, portanto, a luta que nós temos que ter, nos ajudem na cobrança, você como meio de comunicação, os meios de comunicação e as entidades de classe nos ajudem, com os parlamentares, com os deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, junto com os governadores para cobrar. Nosso caso do Caiadão aqui, nosso grande amigo, o governador Ronaldo Caiado, para que o ministro Paulo Guedes entenda que nós não podemos tirar o subsídio. Vamos deixar o subsídio com o pequeno agricultor, ok. Vamos deixar com o médio agricultor, ok. Mas o grande, o cara que planta 500 hectares de soja é grande, 500 hectares de soja é grande produtor, 200, 300 hectares é grande produtor, por amor de Deus. Então nós não podemos aceitar o juro de mercado para esses produtores. O juro nós estamos pedindo de 2,5%, que é da safra passada, no máximo a 8,5%, 9%. Então nesse intervalo é que nós temos que ficar os juros para a colheita, no caso, para o custeio ou para os investimentos. Portanto, essa luta nós vamos manter até o mês que vem, quando será anunciado o Plano Safra. Não podemos aceitar a retirada destes subsídios e queremos também mais recursos para o seguro agrícola. Isso já está sendo desenhado, mas principalmente o aumento de juros. Hoje deixar o Banco do Brasil, qualquer banco, 10%, 12%, 15% é muito caro para o agricultor. No máximo 8% a 9% é o juro do médio e do pequeno. O pequeno vai ficar, do médio vai ficar, mas o grande não pode superar 8,5%, 9%. Senador, certamente aqui se a gente cutuca ainda encontra assuntos para trazermos aqui de grande relevância. Eu quero agradecê-lo e deixar o Sucesso no Campo sempre aberto para trazermos a informação para o produtor, para o público, porque com o produtor, muitas vezes nós temos ali o filho, o adolescente que está sendo manipulado lá na escola e ele está acompanhando o Sucesso no Campo e conhecendo o outro lado para também se defender e saber o que falar. Agora eu estou em Goiás, Jataí, Goiás, nesse instante, na fazenda do meu amigo, Fazenda Condor, do meu amigo Valdecir Sovernigo, da dona Susan. Em nome do Valdecir e da Susan, agradecer a recepção que os formandos da minha turma, nós nos formamos em 1973, engenheiros agrônomos. Estamos comemorando aqui na Fazenda Condor, em Jataí, Goiás, uma belíssima propriedade, 45 anos de formar. Parabéns aos agrônomos da nossa turma, mas principalmente aos agrônomos do Brasil inteiro. Um abraço a vocês. E eu fico honrada de estar aqui acompanhando esse encontro tão bonito, com gente tão capacitada e gabaritada. Parabéns a vocês e que esses encontros aí se ocorram ainda por muitos anos e sempre reunindo um time de baluartes do agronegócio brasileiro.